Bom, vamos começando. Vou dar alguns recadinhos aqui rápido antes da gente entrar aí no nosso assunto. Só lembrar para a galera que quem não conseguir ficar aí até o final, a gente vai disponibilizar depois a live lá no nosso canal, no YouTube. Então, quem não conseguir, depois é só dar um pulinho lá. Normalmente amanhã, depois do almoço, já está disponível. Lembrando que a gente está com duas agendas de live, né? Uma na terça comigo e uma na quinta com a Lu. Então, na próxima quinta vai ter a live com a Lu falando sobre espaços Lean. E essa live vai ser muito legal, porque a gente vai falar um pouquinho de OBEA, né? Que é a sala de guerra. A gente vai falar um pouquinho de espaços que a galera cria, né? Para poder trazer mais criatividade, criar mais engajamento com o time. Então, é um tema bacana e que não é muito falado, né? E na próxima terça a gente vai trazer um outro assunto muito legal, que é o Lean na área de TI, de tecnologia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Lean na saúde, né? Que não é um tema mais tão novo, mas ainda não é tão conhecido, né? E acho que o Lean no TI também é um outro tema aí que, apesar de não ser muito novo, também não é muito conhecido, né, pelas pessoas. Então, fica a dica aí. Na próxima quinta, espaços Lean, e na próxima terça a gente vai falar de Lean no TI. Bom, e hoje, vamos ao que interessa, a gente vai falar sobre Lean na saúde. E eu tô aqui com a Alice Sarantópolis, acertei? Certinho. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o Lean e Healthcare, né, na área de saúde. E aí eu vou passar a palavra para a Alice se apresentar para vocês, falar um pouquinho sobre a carreira, as experiências dela, para vocês conhecerem ela um pouquinho mais. Então, fala aí, Alice. Eu sou enfermeira de formação e sempre quando a gente faz uma live eu gosto de saber quem está ouvindo a gente, né? Então, coloca aqui que se você é engenheira, se você é enfermeira, se você é médico, só para eu entender direito Quem é o com quem que a nosso gente está público, né? conversando. Isso. Legal. Então vai comentando aqui para a gente bater um olho e ver qual que é a sua formação e se você trabalha na área da saúde. Mas eu sou enfermeira realmente de formação. Eu me apaixonei por gestão na graduação, porque na enfermagem a gente aprende sobre gestão, a gente tem ali o básico, né, a introdução de gestão, porque o enfermeiro naturalmente ele tem que fazer uma gestão de pessoas, uma gestão da equipe, dos técnicos de enfermagem, gestão dos recursos. Então a gente tem na formação essa base, né? Ó, já vi que tem algumas enfermeiras, tem profissionais que trabalham na área da saúde, engenheiros, né? Engenheiro clínico, legal. Legal. E na graduação, eu já me apaixonei pelo tema. Foi uma coisa assim, foi amor à primeira vista, né? E quando eu tive a oportunidade de, na graduação, criar junto ali com os alunos de medicina e de fono uma empresa júnior. Existe um movimento nas universidades das empresas juniores, né? Não sei quem já participou Uhum. de empresa júnior. Curtiu pra caramba esse período e aprendeu muito, e eu aprendi demais. E aí, nesse momento, eu tive o contato por conta da empresa júnior com o Lean. E eu descobri a existência do Lean na indústria. E a Legal. possibilidade de aplicar o Lean na saúde. A gente sempre fala, né? O Lean na saúde é jovem, tem 20 anos, né? Não é uma coisa assim que já tem muitos anos, todo mundo conhece, todo mundo já sabe. No Brasil, né, a gente vê os primeiros registros ali em 2015. Então, assim, 2005, bebê desculpa. ainda, né? É um bebê ainda. Então, assim, a gente. 2005, eu falei errado, tá? 2005 IOV. Então, a gente ainda tem um campo enorme, né? Tem, os profissionais da saúde que estão por aqui assistindo a gente, né? Já provavelmente começou já a ouvir falar de Lean na saúde. Só que eu não me perder, eu estava me apresentando, né? Então eu descobri o Lean, já estou falando do Lean, né? Eu descobri o Lean no É muito congresso, amor. onde. É muito amor, ai meu Deus! Eu descobri o Lean no congresso na Unicamp, um simpósio, foi o primeiro simpósio de Lean.
E foi um cara da Embraer, o CEO da Embraer, falar como que o Lean tirou a Embraer do buraco, né? Meio que transformou a Embraer. E um Aham. médico também, que é o Dr. Carlos Frederico Pinto, do Instituto de Oncologia do Vale, mostrando mapa de espaguete, mostrando Nossa, o case VSM. deles é fantástico, né? Da IOV, cara. Eu até sempre mostro, né? Eu até tenho o livro desses aqui, mas nesse livro ele conta um pouco essa história, né? O livro chama Em Busca do Cuidado Perfeito e super indico a leitura, tá bom, pessoal? Você consegue comprar lá no site do Lean Institute Brasil. E, eu, e assim, ele falando, ele contando, eu falei, meu Deus, é isso que vai mudar a saúde do nosso país. Tá aí a chave. E aí eu tive a grande oportunidade de fazer o meu mestrado e meu doutorado em Lean. Eu estudei, e durante o mestrado e doutorado, como eu estou num hospital escola, que é o HC da Unicamp, eu tive a oportunidade de aplicar tudo que eu ia aprendendo. Então, eu estudava, aprendia e já aplicava. Eu tinha bastante espaço para poder aplicar, eu tinha um laboratório real ali para Legal. poder fazer E é assim as que a gente aplicações. aprende, né? Colocando a mão na massa. A gente fala isso aqui o tempo todo. O pessoal sempre pergunta muito pra gente: ah, mas aonde que você fez curso? Onde que você estudou? Eu até postei um stories recentemente falando que eu nunca fiz curso de Lean, eu nunca estudei Lean em sala de aula. Tipo, tudo que eu aprendi de Lean foi nas empresas que eu trabalhei, botando a mão na massa e, cara, aprendendo, errando, levantando. Então, acho que a melhor forma da gente aprender, né, o Lean, os conceitos, o que dá certo, o que dá errado, é a gente colocar a mão na massa e fazer, né? Tentar, é dar o primeiro passo. Exatamente, assim, eu estudei pra caramba, eu li todos os livros que você pode imaginar, da indústria da saúde. Eu fiz mestrado e doutorado, né? Cabeção, você estuda, 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 lê artigo, escreve. E eu só aprendi de verdade na hora que eu apliquei. Então, assim, é legal estudar? É importante? É. Mas se só ficar no estudo, você não vai pra frente. Então, Até porque é com contato com as pessoas que a gente vai aprendendo as lições que o Lean traz pra gente, né? Porque, afinal de contas, o Lean ele é baseado nas pessoas. O principal objetivo dele é mudar as pessoas. Então, se a gente não colocar isso em prática, né, e ter esse contato corpo a corpo ali, a gente fica só na teoria, né? E não entende de fato como é a prática e não é tão impactado, né? exatamente. Então, assim, acho que é legal contar um pouco essa nossa experiência, né? Porque eu acho que assim, eu fui pelo caminho contrário, né? Você Uhum. aprendeu aplicando ali, fazendo, né, no dia a dia do trabalho. Eu estudei pra caramba e aí depois eu fui aplicar. E nos dois casos a gente já pode trazer essa afirmação, né? Você só vai aprender quando você botar a mão na massa. Então, acho que a primeira dica aqui você talvez que seja da área da saúde que está acompanhando a gente, faça, né? Não tenha medo de começar, de implementar. A gente sabe das dificuldades, mas vale a pena começar. Se a gente não começa, a gente nunca vai aprender, né? Perfeito. E é com passos pequenos que a gente atinge os grandes resultados, né? Essa é a grande mensagem do Lean, né? É pequenas melhorias constante todos os dias para você alcançar aqueles grandes resultados. Então, é sair da zona de conforto mesmo, né? Dar o primeiro passo e nunca parar. Eu acho que é isso que é o Lean, né? Eu costumo falar que o Lean é uma jornada, né? Na verdade, a gente lê muito sobre isso, né? E realmente é uma jornada porque a gente não tem fim. Né? Você não encontra assim, você não fala assim, agora minha instituição é Lean, ou eu sou Lean, né? Você não vai chegar e vai ganhar um Exato. certificado Lean, É um né? constante aprendizado, né? É um constante errar e aprender com o erro para acertar e aprender também com o acerto, né? Exatamente. Então, assim, acho que tem um começo, toda jornada tem um começo. Então, realmente, a gente tem que começar nessa jornada dando o primeiro passo. E uma das Uhum. coisas que também faz parte até da minha apresentação é que eu fui me aventurar nos belts da vida, né? Foi lá eu, enfermeira, fazer Green Belt na faculdade de matemática da Unicamp, né? Enfim, engenheiro
E eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui, né? Mas assim, eu aprendi pra caramba, eu gostei muito, acho que são conceitos que agregam muito. E, na verdade, isso é uma coisa que eu falo muito, sabe, Fer? Porque a, o pensamento científico da melhoria, da ciência da melhoria, que tem até o gráfico de controle, né? E Uhum. aquela análise que a gente faz nos indicadores, é o mesmo pensamento da área da saúde. Então, é a mesma lógica do pensamento clínico que qualquer profissional Sim. da área da saúde desenvolve. É só a gente Isso fazer. é fantástico que você está falando, porque eu comentei com você que minha mãe é enfermeira, né? E eu lembro quando eu era menor que eu via ela me explicando o que ela fazia e tudo mais. Cara, ela fazia vários cálculos de medicamento, pô, por quantos segundos o troço tem que pingar lá para cair na veia da pessoa. E assim, a gente acha que porque é uma área de humanas, né, acaba não mexendo com matemática. Mas eu lembro, conheço muito pouco do dia a dia da profissão, mas eu lembro que minha mãe me falava muito isso, e assim, ela fazia muitos cálculos, muitas contas, né? E se a gente for pensar, são cálculos e contas que, cara, é a vida de uma pessoa que está dependendo daquela conta, né? Então, pô, o que é mais importante do que isso, né? Fora isso, tem o pensamento clínico, né? Que faz parte de você. Você tem um paciente, a enfermagem, fisioterapia, nutrição e os médicos, principalmente, todos nós desenvolvemos esse pensamento clínico ao tratar um paciente. Então, a gente avalia os sintomas, a gente estuda a situação atual do paciente, coleta dados do paciente. Para Depois a achar a gente tem causa raiz. acha a causa raiz, desenvolve um objetivo. Qual que é o meu objetivo? É tratar a dor, é tratar a causa raiz, né? E aí você traça o seu objetivo, quais são as suas contramedidas, o que que nós vamos fazer para alcançar esse objetivo, faz um Perfeito. planejamento e faz todo esse tratamento, implementa esse tratamento e depois a gente Você faz reavalia, um E3, melhorou? né? No atendimento Nós para o fazemos cliente, a né? três, sabe? Então, assim, existe ainda uma insegurança dos profissionais da saúde em trabalhar com a gestão e trabalhar com isso, mas se a gente virar a chavinha e falar, meu, é o mesmo raciocínio, o Já A3, o faz, né? PDCA, é o raciocínio clínico, sabe? Isso quebra muita barreira e a gente começa a entender que gestão é para todos, sabe? Todos nós precisamos, e os profissionais da saúde, principalmente, a gente precisa desenvolver esse pensamento, né? Isso é muito legal, porque é aquilo que você falou, o PDCA ele é baseado na nossa intuição, né? Na forma como a gente já tende a pensar as coisas. E aí, quando a gente olha um A3 ou um DMAIC, né, lá no Seis Sigma, a gente vê que nada mais é do que o PDCA modificado, né, a linha de raciocínio modificada. E, cara, eu fico imaginando que, pô, se intuitivamente a gente já tende a usar essa linha de raciocínio, imagina como que a gente não melhoraria a qualidade dos atendimentos se a gente estruturasse essa linha de raciocínio, né, como um padrão para a gente, de fato, encontrar ali o diagnóstico daquele paciente, né? Porque acho que a gente ainda tem muito essa coisa do médico, ele principalmente consultório, né? E acho que isso acontece muito em consultório e emergência. É a sensação que eu tenho quando eu vou ao hospital e a clínicas, né? De que é uma linha de produção. Então, tipo, é um atrás do outro, um atrás do outro, e às vezes o cara deixa passar. Por quê? Porque ele não tem um padrão, ele não tem uma linha de raciocínio que ele segue. Então, ora ele usa a intuição, ora o negócio tem que ser tão acelerado que ele esqueceu alguma coisa e aí é um diagnóstico errado, ou, enfim, é um paciente que sai dali sem de fato receber o tratamento que ele precisava. É essa sensação também que você tem quando você está no hospital e quando você começa a levar esse pensamento para a galera? É exatamente isso, assim, quando o profissional, principalmente o médico, ele está no consultório, né, o enfermeiro também, né, em atendimentos de enfermagem, dentro de consultório, né, dentro de uma sala, você realmente recebe um paciente após o outro, e é engraçado porque você não entende de onde esse paciente vem e nem para onde vai, não é nem que você não entende, é que você não tem nem tempo para tentar imaginar Uhum.
qual que é esse fluxo, né? É realmente, como você falou, é um atrás do outro, é intenso. E o profissional da saúde trabalha muito, a gente está sempre correndo para cima e para baixo, né? Indo para lá e para cá, pegando negócio, correndo. Assim, em ambulatório a mesma coisa, é um paciente atrás do outro, né? Em enfermaria tá sempre uma correria, não tem nem se fala em centro cirúrgico, então, em pronto-socorro. Então, assim, Só vai piorando. é uma vida corrida e você acaba olhando, tendo um olhar para a sua atividade. Quando a gente faz, né, o mapa do fluxo de valor, a gente faz o VSM e olha, né, traz esse pessoal que está ali na linha de frente, na sua caixinha, para fazer o VSM e fazer um mapa da jornada do paciente dentro da instituição, você sai de um olhar, né, de cabresto ali, daquele olhar que você está No seu quadrado, né? a sua atividade e faz assim, né? Puxa, você começa a ver o processo todo e você fala, meu, eu atendo, eu já vi médicos falando isso, eu não acredito que o paciente que vem aqui na minha consulta de 20 minutos, 15 minutos, ele estava esperando 8 horas. Eu não acredito que era tudo isso. E que depois ele ia esperar mais 3 horas só para agendar mais uma consulta comigo. E assim, realmente a gente vê o espanto na cara dos profissionais em olhar esse processo como um todo e passar a ter a visão do todo, ou enxergando o fluxo todo, né? Então é bacana a gente fazer esse exercício de mapear os processos, de usar as ferramentas Lean para entender o todo, para estudar e entender onde estão os problemas, qual está sendo a experiência do paciente. E o ganho, assim, realmente é enorme, tanto para o paciente quanto para o profissional, que passa a enxergar o fluxo. Tanto é aquele livro, né? Aprendendo a enxergar, Uhum. indústria. Na saúde, a nossa referência para mapear o fluxo de valor é esse livro, Aperfeiçoando a Jornada do Paciente, que eles ensinam a fazer o PSM mais direcionado para a saúde, né? Legal, Mas é mistura um surreal. pouquinho os conceitos, né? De Lean com um pouquinho de UX aí, né? De Design Experience, que é mapear a jornada do paciente, né? Saber por onde Exatamente. ele passa. Bem legal isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começa, assim, que você entra num hospital ou numa clínica, como que você. Qual é o primeiro passo que você dá, assim? É um diagnóstico, você já entra botando a mão na massa, fazendo, galera, ó, vamos fazer uma 3, ferramenta, 5S, blá blá blá. Ou não, primeiro tem ali uma fase de, sei lá, treinamento, e aí a gente vai aos poucos. Me explica um pouquinho como que é. Porque assim, na indústria, a gente tem bastante experiência de. A gente tem dois tipos de entrada, né? A gente tem a entrada muito da cultura para trazer a mudança de pensamento das pessoas, como a gente tem a entrada para projeto. Então a gente vai, Resultado, né? né, atrás de resultado ali. Como que é nos hospitais, enfim, também tem esses dois fluxos, segue mais para um do que para outro? Me fala um pouquinho para a gente sobre isso. A nossa abordagem, assim, um dos nossos lemas na Atos de Nova Saúde é desenvolver pessoas, né? Então, a nossa abordagem, ela não é muito intervencionista, no sentido assim, né? Nós temos uma meta e a gente vai e faz de tudo para atingir aquela meta e vai embora e a meta foi alcançada. Não, a nossa meta, o nosso objetivo realmente é desenvolver as pessoas para gerar essa autonomia de transformação cultural e de resolução de problemas. Então, a gente tem um objetivo que é formar cientistas da melhoria na saúde. Então, do mesmo jeito que a gente tem especialistas em diagnósticos, em terapias, em cirurgias, a gente quer formar esse grupo de especialistas em resolver problemas, cientistas da melhoria, né? Então, a nossa abordagem ela é menos intervencionista e mais desenvolver pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Então, a gente começa com um processo de sensibilização. Muita gente nem sabe que existe Lean e que Lean pode ser aplicado à saúde. Então, é importante ter esse alinhamento, esse nivelamento inicial de conhecimento. Desde a história do Lean, de onde ele veio, o que é o Lean, quais são os princípios do Lean na saúde, até as ferramentas e como usar e tal. Então, a gente começa com essa sensibilização da grande maioria das pessoas
para realmente gerar um grupo de pessoas afim, né? Pessoas motivadas realmente para gerar essa mudança. E a Criar como gente... se fosse ali os agentes de mudança, né? Aquelas pessoas que depois vão Isso. implantando as sementinhas nas outras, né? Exatamente. E a gente sempre fala assim, só até aprendi num congresso que teve no Einstein, que eu amei pra caramba, é que a gente procura pontos de luz, né? Que são pessoas que estão afim de realizar a mudança. Sempre vai ter gente contra, que não quer, Uhum. gente que tá afim de boicotar, que fala que isso não vai dar certo. A gente Sempre não fiz tem assim e funcionou, sempre fim fiz da assim, deu galera. certo, né? Aquele discursinho Exatamente. famoso. Então, sempre vai ter. A gente não tem que colocar a nossa energia em convencer essas pessoas. A gente tem que colocar a nossa energia e pegar quem quer, quem está afim de mudar, quem está afim de transformar e dar ferramenta na mão dessa pessoa, sabe? Isso eu Poderá. muito. No meu mestrado, Fer, eu tive a oportunidade de avaliar a implementação de Lean tanto na indústria quanto na saúde. E por incrível que pareça, um dos dados que mais assim me impressionou nos dois ambientes com Lean, a indústria e saúde com Lean, é que as pessoas têm dificuldade de usar as ferramentas de melhoria. Então, ela entende qual é o valor para o cliente, a organização até tem uma cultura de melhoria contínua, sabe? Uma cultura de desenvolver as pessoas e tal, de apoiar as ideias, mas falta a aplicação das ferramentas. O próprio VSM que a gente falou aqui, né? Mapa do fluxo de valor. É incrível como a gente precisa mesmo dar a ferramenta na mão para as pessoas conseguirem fazer, gerar essas Uhum. transformações na saúde. Perfeito. E aí, quais são as ferramentas assim que vocês usam normalmente quando vocês começam isso? Porque entendi que vocês não são tão intervencionistas, então vocês vão muito focado no aculturamento mesmo, na mudança ali de pensamento, para essas pessoas depois disseminarem esse conteúdo e aí, né, e contaminando positivamente as outras. Todas as ferramentas que a gente aplica na indústria se aplicam na saúde, nem tudo, tem coisa que a gente precisa mudar, flexibilizar. Como é que é isso? Assim, eu tenho muita curiosidade de saber se a mesma coisa que eu faço, porque assim, eu já trabalhei em indústria técnica, farmacêutica e hoje eu trabalho em serviços na Globo. E eu vejo que, independente do segmento, o Lean ele é o mesmo, né? O pensamento, a ferramenta, a forma de fazer é a mesma. A gente só adequa ali de acordo com a realidade do dia a dia da empresa, mas em termos de conceito da ferramenta, dificilmente muda. Na saúde é assim também, ou a gente muda, tem que ser mais flexível, menos flexível? Como é que é isso? Acho que a principal diferença na saúde é a padronização com flexibilidade. Então, assim, na indústria é muito mais fácil, eu acho. Eu já tive a oportunidade de atuar num projeto de Lean na indústria de alimentos, implementando fluxo contínuo numa fábrica de pizza congelada e foi tranquilo, porque assim, aquele tempo ele não muda, aquela atividade é muito Uhum. fácil padronizar, é muito mecanizado, né? Você vai abrir uma massa, você vai pôr um molho em cima da pizza, isso assim na indústria de Uhum. alimentos, né? Mas na indústria de manufatura em geral é mais fácil você de ter o tempo muito bem padronizado e aí conseguir fazer, né, o tact time, ter todos esses Aham. cálculos assim, é mais tranquilo. Na saúde não tem padronização, é difícil padronizar, por exemplo, totalmente o tempo de consulta, tá certo? Porque Uhum. um paciente, às vezes um paciente idoso tem dificuldade auditiva, o tempo ele é muito maior do que Sim. um jovem que não quer conversar muito, não quer falar muito da história dele para o médico e tal. Então, assim, cada paciente o cuidado é muito individualizado. E mesmo o tratamento também, por mais que a gente tenha protocolos que devem ser seguidos, o tratamento, às vezes, também ele tem uma diferença de uma pessoa para outra. Então, a gente Uhum. fala muito nisso, tanto que esse é um princípio do Lean, quando a gente fala na saúde, que Lean é padronização com flexibilidade. Então, acho que Legal. essa
é uma das primeiras diferenças. E isso reflete também no uso das ferramentas. Por exemplo, o mapa do fluxo de valor, a gente trabalha muito mais com tempos. Então, por exemplo, entre as etapas, na indústria, a gente trabalha com estoques, né? Aquele Ezinho do estoque. Aham. Na saúde, a gente trabalha com o Ezinho do triângulo entre as etapas, que é o tempo de Sim. espera. Então, Legal. assim, a gente trabalha muito com completo correto, tempo de processamento. Então, o visual do VSM, do mapa do fluxo de valor, é o mesmo, mas algumas métricas a gente aplica de maneira diferente. A gente também, às vezes, na indústria, você faz um mapa, um exemplo só, você acompanha um processo só daquela família de produtos e tá valendo. Uhum. Na saúde, se você pegar 50 pacientes, o processo vai ser diferente nos 50. Então, a gente acaba Vão trabalhando com ter uma amostra fluxos menor vão ter fluxos de valor diferentes, né? Até e porque a variabilidade é muito grande, né? e você está falando de pessoas, né? Então é aquilo que é valor para você não é valor para mim, né? Então esse fluxo de valor ele é muito de acordo com o que é valor para cada paciente, né? Então eu imagino que deve ser bem doido mesmo. Outra ferramenta que a gente usa, tá? Que é igual na indústria, mas a gente aplica um pouquinho diferente. O SMED, por exemplo, é igual, mas é diferente, né? O SMED. O SMED, a gente aplica muito para setup de sala, tá? Então, entre as cirurgias, como diminuir esse setup? A gente usa os mesmos conceitos, setup interno, setup externo. Por exemplo, girar leito. Então, agora, essa coisa da Covid, a gente está tendo demandas altas para leito, né? Então, a gente precisa atender muito paciente. O paciente entra no pronto-socorro, ele precisa subir para a UTI, para a enfermaria. Se todos os leitos estão ocupados, como que ele vai subir, né? Uhum, Então, às vezes acontece muito que nem em restaurante. Você está numa fila de restaurante, vendo um monte de mesa vazia e fala, meu, quero entrar, quero sentar, quero comer, mas a mesa está suja. Então, como reduzir esse setup? No hospital é a mesma coisa. Tem fila de pacientes, está cheio de leito vazio, mas o leito está uhum, sujo, está anda, entendeu? Então a gente trabalha com essa perfeito. ferramenta para reduzir esse setup. Outra ferramenta que a gente usa demais é o mapa de espaguete. Porque tá aí um profissional que anda. Para Meu andar, né? Deus! Olha, enfermeiro, quem é enfermeiro aqui, ó, comenta aqui. Farmacêutico também anda pra caramba, gente, médico. Não é? Dá 10 quilômetros no relógio, 10, 15 quilômetros por dia, porque a gente anda demais. Então, o mapa de espaguete ajuda a gente a olhar isso, a olhar layout. Os 5S a gente precisa muito mais. Olha, a saúde está atrasada em 5S e é um básico que ajuda pra caramba, sabe? Então, precisamos sim do 5S para a transformação da cultura, do ambiente de trabalho. Eu uso muito o Yamazumi também para encontrar etapas que não agregam valor. A gente usa gráfico de controle para analisar se as mudanças realmente geraram melhoria e não pioria, né? Então a gente avalia os Aham. indicadores para entender. O A3, assim, faz parte muito da minha vida. Poxa, eu posso falar todas as ferramentas, Tudo, nós né? usamos Resumindo, tudo. Agora, deixa eu te pouca. perguntar uma coisa. Você falou de duas coisas muito legais. Primeiro é o SMED, porque o SMED é um conceito que é muito legal, mas as pessoas têm muita dificuldade de entender ele. Mas, cara, é um conceito super simples, né, da gente aplicar. Eu acho que esse exemplo seu foi perfeito para as pessoas terem uma noção de como o SMED é flexível, porque eu já vi várias pessoas falando de SMED como se fosse uma coisa específica de máquina, sabe? O setup é só de máquina, então, como que eu aplico isso na minha área, na minha indústria? O pessoal fala muito às vezes, como é que eu aplico o SMED no Office? Então, assim, galera, o SMED ele é uma ferramenta muito flexível. Qualquer tipo de trabalho que você faça que exija uma preparação prévia, tá aí, você aplica o SMED. E eu sempre que eu vi aqueles seriados enfim, de hospital, aqueles negócios, Grey's você, Anatomy. você vê como a cabeça da pessoa é doida, né? A pessoa que trabalha com isso, ela não é normal. A gente vê teste de desperdício em tudo quanto é canto, né?
E eu ficava vendo aquelas séries quando eles iam preparar a sala de cirurgia, né? Tipo, carrinho de anestesia, esses negócios. E eu ficava pensando, gente, mas isso é um setup? Será que ninguém percebe isso? Assim, é surreal, porque as pessoas têm muita dificuldade de perceber que, de fato, isso é um setup, né? Porque a gente está tão acostumado a ouvir o conceito de setup ligado à máquina, que quando a gente fala de uma coisa desse tipo, as pessoas, elas não ligam muito o nome à pessoa. E uma segunda coisa que você falou também, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, era sobre os indicadores. Vocês têm quadro? Normalmente nos hospitais vocês fazem quadro de gerenciamento diário, tem os GDs, como é que funciona isso? É igual também? É diferente? É flexível? Fala aí um pouquinho para mim, porque gerenciamento diário é um assunto também que eu amo de paixão, a gente fala sempre aqui. E o que eu venho descobrindo, né, ao longo das nossas lives aí com pessoas de vários segmentos é que não tem também um formato certo para fazer um gerenciamento diário. Cada empresa flexibiliza e cria ali o seu formato, o seu fluxo. Então, fala para mim um pouquinho sobre a tua experiência com gerenciamento. A gente tem assim, pensando uma área mais estratégica, a gente tem o Obeya Room, ou a sala de controle, né? O Lean Office, a sala Lean, então tem vários nomes, a gente deixa cada instituição fazer um nome que achar mais interessante para a organização, mas o conceito é ter uma sala onde as estratégias estejam muito bem definidas, as metas, os indicadores, os projetos em andamento. Então, a gente até faz um kanbanzinho do andamento dos projetos, tipo um Scrum, né? Uhum. Não é bem um Scrum, mas assim, para fazer fazendo feito. Então, um acompanhamento desses projetos, mas isso é algo mais estratégico. Quando a gente desce para o Gemba, né? Para quem não sabe, o Gemba é o lugar real onde as coisas acontecem. Então, quando a gente sai dessa sala de controle, vai, por exemplo, para uma enfermaria, para uma UTI, para um centro cirúrgico, para um pronto-socorro, para um ambulatório, né? Ou se a gente está numa clínica, né? Ali na região onde isso tudo é atendido, né? Onde os pacientes estão sendo atendidos, a gente tem também os quadros onde esses indicadores são colocados e a gente tem uma interação na frente desses quadros e a gente chama isso de huddle ou daily, né? Acho que na vocês chamam de daily? Como que é? Então, depende. Por exemplo, eu trabalhei na farmacêutica que eu trabalhei, a gente chamava de huddle, e aí lá na Globo a gente já chama de GD, depende, cada lugar chama de um jeito. A gente também, cada lugar chama de um jeito, a gente chama de reunião diária, né? Então, assim, qual que é a ideia? É que na frente desse quadro, e isso seja realmente no Gemba, onde as coisas estão acontecendo ali, a gente tem a possibilidade de olhar para as ideias dos profissionais, então é onde a gente coleta, por exemplo, possibilidades de projeto. Avalia junto com a equipe se esse projeto vai ser realizado ou não, e busca também entender quais são por exemplo, o possível problema que pode acontecer hoje. Então, nessa reunião diária de 15 minutos, em pé, antes de começar um plantão, por exemplo, uma das perguntas que é feita, qual o problema que você acha que pode acontecer hoje, né? Então, olha, a enfermeira tal faltou, então realmente nós vamos ter um problema aqui de pessoas, o equipamento, a tomografia parou e tá com problema na central de materiais de esterilização, tá com falta de material. Então, assim, o que a gente pode fazer para evitar que isso se torne um problema para a gente hoje? Então, aí a gente consegue atuar com uma previsão e atuar em equipe para conseguir controlar melhor o dia de trabalho. E também avaliar os projetos de melhoria. Isso tudo pode ser feito na frente de um quadro. Legal. E me conta um pouquinho, como é que é, cara, a rotina dos médicos e enfermeiros no meio disso tudo, assim? Como que é a aderência dessa galera? Como que... eu imagino que, assim, a gente na indústria já tem muita dificuldade
E teoricamente, é um segmento de mercado que já está muito adaptado com esse tipo de coisa. Assim. Pode não estar adaptado com conceito, mas já está adaptado com meta, com entrega de resultado, né? Com tudo isso. Assim, pelo menos a sensação que eu tinha, né? E aí vem muito da experiência com a minha mãe, como eu falei, que é enfermeira, de que não existe muito isso, assim, né? Não tem uma meta, o enfermeiro não tem uma meta, ele tem que ir cuidar do paciente dele, e aquele é o objetivo. Mas eu entendo que a partir do momento que você leva um linho, você tem um roxinho, você tem um desdobramento, você cria um KPI, e aí você cria uma meta, e aí o cara tem que entregar aquilo. Como que é o comportamento dessas pessoas com isso? Assim, essa sua pergunta é genial, porque é um dos meus grandes questionamentos, assim, uma das coisas que eu mais falo e tento tornar isso cada vez mais público é que nós, profissionais da saúde, precisamos aprender a trabalhar com dados, né? A gente tem que ter objetivo, tem que ter indicador, tem que ter meta, e na verdade, cada vez mais isso está sendo cobrado pelas auditorias e pelos certificações, né? Então, isso está mudando. A saúde está entendendo que eu não posso mais ir trabalhar sem ter uma meta, um objetivo, sem entender que eu preciso atuar para reduzir infecção do sítio operatório, reduzir, sabe? Então, assim, eu tenho, nós estamos mudando, né? Eu falo como saúde no Brasil, isso está sendo cada vez mais discutido dentro dos hospitais e principalmente os hospitais privados. Eu atuo muito em instituições públicas, a nossa maior parte dos nossos clientes são públicos, por incrível que pareça, apesar da gente ter também bastante atuação no público privado, nos hospitais privados, em instituições privadas, mas a gente vê essa mudança, essa transformação na maneira de agir frente aos indicadores, tá? Agora, você me perguntou, né? Como que é? É um desafio. A gente precisa, como eu falei, relacionar com o pensamento clínico para fazer as pessoas entenderem, tá? Então, ó, por que nós vamos fazer um SMED? A gente atua muito na dor do profissional. Então, um cliente que eu atuei em Brasília, o médico falou assim, nós estamos desesperados, porque a gente quer operar e a sala não está pronta, nós não conseguimos operar, o paciente está esperando, eu estou aqui, minha equipe toda está aqui, o material está todo aqui, a sala não está pronta, sabe? 9 horas da manhã, a cirurgia estava marcada às 7, o que aconteceu? Então, vamos fazer um SMED, vamos, entendeu? A equipe abraça a ideia porque é uma dor deles. Perfeito, eu acho que essa é a melhor forma de você convencer alguém de alguma coisa, né? Você mostrar que aquilo ali vai ajudá-la, né? E não acrescentar alguma coisa. Acho que em qualquer lugar a gente usa muito esse artifício, né? A gente pega primeiro as maiores dores, os maiores incômodos e mostra que aquele novo formato de pensamento, aquelas ferramentas, vem para ajudar e sanar essas dores, né? Agora, um outro ponto também que eu queria te perguntar. E eu acho que isso é para todos os tipos de formação. Eu lembro, você falou lá no começo que você fez enfermagem, né? E aí você depois teve esse contato com o Lean na empresa Júnior, né? Que você participou. Eu acho que hoje praticamente nenhuma cadeira, né? Que, assim, pelo menos que eu conheça, tirando a engenharia de produção, olha, né, para Lean, para Six Sigma, para esse tipo de metodologia. Como que é isso na enfermagem? Porque eu imagino que, pô, se na engenharia, que já é um conceito aí, né, de muito tempo, eu fiz engenharia química, para você ter uma ideia, e eu não estudei nada de Lean, eu não vi nada disso. O máximo que eu ouvi falar, tipo assim, uma cadeirinha, uma matériazinha de 2 horinhas de aula foi de qualidade, sistema de gestão. Imagino que se isso está longe da engenharia, imagino quanto isso não está longe da enfermagem, da medicina, né? A grande crítica que se tem é que, assim, quem que gere os hospitais hoje, né? São médicos. E os médicos, acho que assim, nunca
na graduação tiveram acesso, contato com a gestão, nada, né? Nós ainda na enfermagem, durante os 4 anos de graduação, a gente aprende sobre gestão, né? Porque é uma profissão diferente, a gente faz gestão de equipe, a pegada é outra mesmo da enfermagem, mas na medicina e os médicos que são os CEOs dos hospitais, eles não têm esse Sem contato. preparo, né? Não tem esse preparo. Tanto que o meu orientador do mestrado, do doutorado, que é um médico neurocientista, o Dr. Lilimim, ele foi fazer, depois de, assim, maduro, ele foi fazer faculdade. Pra me chamar de velho. O doutor Li tá aqui me vendo? Será? Ah, acho que não. Depois de, assim, já em cargo docente da Faculdade de Medicina da Unicamp, professor ali, médico, atendendo paciente, sabe? Assim, durante a noite ele ia para a faculdade de administração ali na PUC, porque ele falou, meu, eu sou gestor, atuo em cargo de gestão e eu não sei nada de gestão, vou estudar. E ele foi fazer faculdade. Só vai procurar quando cai num cargo desse e vê que tá faltando alguma coisa, né? Não, e às vezes não vai procurar, entendeu? Esse é o maior problema. Caso, né? E aí continua replicando o que tem sido feito há anos e a gente tem visto que não tem dado certo, não tem mostrado resultado, né? Então, ele até fez faculdade de administração e depois foi estudar, né, nos Estados Unidos, até me levou para lá depois de um tempo, fiquei lá com ele também em Boston. Então, assim, a gente foi realmente estudar isso, entendendo essa necessidade na saúde do país. Então, realmente precisamos, e eu digo mais, precisamos de engenheiro dentro do hospital, engenheiro de produção, sabe? Vocês têm uma cabeça diferente, vocês conseguem olhar o processo de uma maneira diferente que contribui um trabalho multiprofissional, né? Então, os hospitais... Sempre que a gente ganha um olhar de fora, ajuda, né? Da mesma forma que se a gente levar um médico e um enfermeiro para dentro de uma indústria, com certeza vão sair dali muitos insights, porque quem já está com a vista muito viciada, né, acaba criando padrões e coisas certas na cabeça que, na verdade, são totalmente questionáveis, né? Agora, um outro ponto que teve até uma pergunta aí mais para cima, qual seria, assim, a tua indicação para uma pessoa, um enfermeiro, um médico, um técnico, que seja, começar a levar essa sementinha para o seu hospital, para a sua clínica, para o seu dia a dia, assim? Tem alguma ferramenta que é legal? Tem algum conceito que pode ser trabalhado, mesmo que não seja uma coisa que venha de forma muito estruturada, né? Porque uma coisa que a galera pergunta muito aqui pra gente também a minha empresa não quer, não tem interesse, ou não conhece. Como é que eu faço para levar isso, para mostrar para as pessoas que isso existe, né? Eu acho que todo mundo tem... acredito que isso gera uma dificuldade muito grande, né? Porra, como é que eu chego para os meus colegas que não entendem nada disso e começo do nada a falar de Lean com eles, né? Qual é a dica que você dá de ferramenta, enfim, do que essa pessoa pode fazer para começar isso aí? Olha, eu acho que assim, a gente tem tido um feedback muito, muito bom de um livro. Aqui, eu vou fazer propaganda de um livro. É um e-book gratuito. Terceiro. Alguém perguntou aqui, ó, qual que é mesmo o livro? Eu indiquei que... já responderam, tá. Olha, esse daqui, gente, legal. É um livro assim, é o seu primeiro contato com Lean Healthcare. É aquele, assim, engraçado que um diretor de um hospital no Sul, ele leu e ele falou, me manda 50, que eu vou distribuir para todos os diretores. Nós escrevemos esse livro aqui quando a gente estava, sabe aquele primeiro amor, apaixonado pelo livro? Nossa, amando demais, a gente ainda ama demais, mas a gente estava no comecinho, né, daquela paixão. Ainda não virou amor, é a paixão. Isso, né? era aquela paixão. Então, assim, a gente escreveu com aquela inocência, sabe? E com aquela paixão, e todo mundo que lê esse livro fala assim,
nossa, que legal, eu quero fazer isso. E ele é um bem no start, assim, bem no início de sensibilizar. Então, assim, você não sabe por onde começar, você quer que os seus companheiros ali da sua unidade, do seu hospital ou o seu chefe saiba sobre isso, porque você já sabe que isso pode ajudar, mas você quer sensibilizar as pessoas. Esse livro tem um e-book gratuito dele, que a gente fez a segunda edição, ele é de 2015, e a gente fez a segunda edição expandida, mantendo esse jeitinho de escrever gostoso de ler. Todo mundo Aham. fala isso, eu amei o livrinho, muito gostoso de ler. Então, é um e-book, ele chama O que é esse tal de Lean Healthcare? Tem lá no meu site, depois se vocês quiserem Depois entrar me para manda o baixar. link que eu compartilho com a galera aí no Legal, Stories. isso, boa. É www.atusinovasaude.com. Isso, e lá nesse site você vai em materiais e dá para baixar o e-book lá. Mas, gente, é muito legal. É uma maneira de você sensibilizar as pessoas e começar a Legal. falar sobre isso. Acho E que aí, essa é a em termos de ferramenta, imagino que tem uma ferramenta que é simples, fácil e que você não precisa de autorização de ninguém para conseguir usar, é o 5S, né? A gente sempre fala que o 5S é a base de tudo, é a ferramenta mais básica que a gente pode usar. Então, cara, é, é isso. Se você o quer começar levando algum conceito, eu acho que o 5S é uma boa ferramenta, porque basicamente vai organizar, vai, né, padronizar algumas coisas ali e vai começar a criar um ambiente mais aconchegante ali de trabalho, né? O difícil do 5S, que eu percebo na saúde, é como é um ambiente muito acessado, por exemplo, uma enfermaria, um arsenal, um Uhum. posto de enfermagem, onde toda hora tem gente ali acessando. Se não existe um consenso, se não existe. E são vários plantões também, não é uma coisa que abre num dia, fecha à noite e no outro dia a mesma equipe ali. Não, são várias Uhum. equipes, né? Então, acho que é importante a gente ter esse consenso e usar o 5S, assim, acho que a principal parte do 5S é o mais difícil, é manter isso, né? Que é o quinto princípio. Autodisciplina, né? Básico. Então acho que se você conseguir manter, mas assim, a primeira ferramenta que a gente começou a usar foi o A3, para pequenos projetos, pequenos problemas, sabe? E foi muito Uhum. bom, porque é fácil, o pessoal entende e resolve o problema. Começou a resolver muito problema. A segunda ferramenta que a gente começa a aplicar e que abre vários outros A3 é o mapa do fluxo de valor, mas ele é um pouco mais difícil, as pessoas têm É, dificuldade, precisa de uma complexo, né? assessoria de alguém que conhece a ferramenta. Sim. Perguntaram aqui, ó, quais foram algumas dificuldades e lições aprendidas do Lean na saúde? Quais foram algumas dificuldades e lições aprendidas? Olha, eu realmente acho que a principal dificuldade é você conseguir realmente envolver as pessoas. E a equipe médica é um grande desafio, porque a enfermagem, ela sofre muito ali no dia a dia. Então, por exemplo, um 5S reduz muito tempo de procura de material da enfermagem, né? Uhum. Quem fica procurando as coisas, indo atrás das coisas, basicamente é a enfermagem. Então, a enfermagem é sempre muito parceira. Às vezes a gente tem dificuldade com a equipe médica, tá? E para isso, uma das estratégias que a gente usa, acho que isso é um aprendizado e que vocês podem também usar dessa maneira, meu grande desafio é como envolver a equipe médica. E a minha estratégia é resolva a maior dor dele, tá? Eu tenho um exemplo, até dei numa live anterior. É, tem um médico que opera todo dia há 8 anos, e há 8 anos que ele faz essa cirurgia e o instrumental que ele pede não chega para ele, sabe? E ele fica super bravo, chega a tacar coisa na parede, manda todo mundo embora, fecha o paciente, manda o paciente pro leito. Então, assim, é uma dor do cara e o cara tá a ponto de ir embora, não aguenta mais.
você vai chamar, vem com a gente, fazer um projeto de melhoria, o cara vai falar, não, não quero nem saber, não consegue nem me dar pinça e tal. Então, assim, é um cara que não é parceiro. O que a gente Uhum. faz? Entra na central de materiais de esterilização, melhora o processo e começa a entregar o instrumental para esse profissional. Esse cara vai falar, meu Deus, o que aconteceu? Ó, foi o Lean, doutor. O Lean que a gente aplicou lá, que resolveu o seu problema. Você não quer ser parceiro? Ah, eu quero. Esse negócio funciona. Perfeito, Então, é uma perfeito. estratégia que a gente usa. Acho que o maior desafio é esse, de envolver e de transformar a cultura da organização. Mas uma das maneiras é resolvendo esses problemas, essas dores pontuais para ganhar parceiros para a transformação cultural. Legal. O nosso tempo está começando a chegar ao fim. Conta um pouquinho para a galera que está aí, né? Enfim, enfermeiros e médicos. Qual é a dica que você dá aí em termos de formação? Como que esse profissional se torna um profissional de Lean Healthcare? A maioria dos profissionais hoje tem buscado as certificações Green Belt, Black Belt, né, Yellow Belt, mas essa formação eu mesmo falo porque eu fiz, né, eu fiz o Green, fiz o Black, depois no EDTI, Uhum. são formações muito voltadas para trabalhar com esses indicadores, usa o DMAIC, tem a questão do Minitab, a gente aprende a usar e tal, mas não é o Lean que a gente conhece, né? Não é. Uhum. Você vai fazer o Green Belt, você não vai se tornar um cara que sabe aplicar Lean, que vai transformar o hospital, que vai transformar a cultura. Não, você vai aprender a usar o DMAIC e fazer, Sim. né, Fazer os um projetos de projeto, né? melhoria. Exatamente. Então, assim, o que eu indico para esse estudo, para essa formação? Primeira coisa, ler os livros, né? Eu acho que a maioria das coisas que eu aprendi foram fazendo os livros, lendo os livros, né? Lendo artigos, as experiências das outras instituições, participando em eventos, né? Agora os eventos são todos online e sem custo, então facilita Mais muito. fácil ainda, né? E a outra coisa é fazendo cursos EAD, né? Agora a gente tem o EAD, a gente dá muito treinamento em company, dentro dos hospitais a gente ensina as pessoas a fazer fazendo, então a gente, ó, vamos aprender a fazer VSM, vamos fazer VSM, né? Mas agora tem essa modalidade do ensino à distância, então acho que nós mesmos vamos lançar o nosso EAD no mês que vem, então já fica aqui a dica, um EAD completamente direcionado para a área da saúde, Lean aplicado à saúde com a linguagem, né, voltada para a área da saúde. Então nós vamos lançar mês que vem esses cursos que eu acredito que vai ser assim uma das maneiras para você conseguir aprender e já aplicar o Lean na sua instituição. Legal. Depois, quando estiver disponível, você manda pra gente o link também, que a gente compartilha com a galera. Para a gente fechar, então, a live, me conta aí um case que você tenha trabalhado que te marcou, né? Porque a gente que trabalha com Lean, a gente sempre tem cases, né, de pessoas que marcam a gente, né? De situações envolvendo pessoas. Que a gente está o tempo todo falando que o Lean são as pessoas, né? Não existe Lean sem as pessoas. E conta pra gente qual foi o case, assim, nessa tua trajetória aí, trabalhando com isso, que mais te marcou. Olha, eu tenho vários cases de indicadores excelentes, assim, de redução de metade do tempo de espera do paciente, sabe? O paciente esperava 4 horas, agora espera 2, né? De redução de trabalho, né? Então, um processo que o médico ficava 15 minutos preparando para fazer uma inserção de catéter venoso central e agora ele demora 2 minutos, assim, então ganho de tempo, melhoria de indicador de infecção e tal. Mas o que mais me marcou foi um projeto no Hospital Dia da Unicamp, onde as pessoas que trabalhavam lá foram transformadas. E a Rosa comentou aqui, ó, ela foi uma das pessoas, ela foi a pessoa-chave nessa transformação. A gente teve o testemunho ali de uma pessoa, o depoimento de uma pessoa quase que chorando, falando assim que o Lean ressignificou a carreira dela,
a vida dela, uma técnica de enfermagem, sabe? Então, que agora ela se sente parte do trabalho, ela sente que ela faz a diferença. E isso não foi uma pessoa que falou, né? Todas as pessoas que trabalhavam ali naquela unidade testemunharam essa diferença do antes e do depois, sabe? Uhum. De antes estar desmotivado e de que agora realmente sente que é importante, que pode fazer melhoria. E assim, pessoas de nível técnico se envolvendo com a melhoria e produzindo a melhoria dentro da unidade. E ver alguém falar que isso ressignificou a vida dela, ai, que ela vai aplicar na vida, sabe? Várias pessoas assim, acho que isso é o que mais marca, essa transformação, essa marca que a gente acaba deixando na vida das pessoas. Acho que isso é, nossa, isso é muito gratificante. Por isso que eu amo demais o livro. Perfeito. Tipo, eu e a Lu também, a gente sempre fala muito isso aqui, né? Que case de sucesso para mim, as pessoas sempre querem saber, ah, mas como foi o seu case de sucesso? E aí elas esperam ouvir a gente falar alguma coisa de resultado, de retorno financeiro. Mas só quem trabalha com isso sabe que, na verdade, o case de sucesso para a gente é aquele case onde a gente consegue impactar de fato a vida das pessoas, né? E a gente consegue muito além do que melhorar a rotina de trabalho dela, é de alguma forma impactar a vida dela como um todo, né? Não só a vida profissional, mas quando você vê que uma pessoa pegou aquele conceito que a gente levou para um âmbito extremamente profissional e ela viu o valor de levar aquilo para a vida pessoal dela, né? E aí é isso que você falou, e pode ser pessoal para aplicar dentro de casa e melhorar a vida dela mesmo, ou levar para a própria carreira e se remotivar, né, numa profissão que às vezes você está cansada. Eu imagino que eu acompanho muito minha mãe, né? E assim, é uma profissão cansativa, é uma profissão que muitas vezes não ganha bem, né? Não merece, não ganha a recompensa que merece, né? Ou o reconhecimento que merece. Então, assim, é muito legal ouvir você falando sobre esse case, porque acho que unifica tudo que a gente vem falando aqui nessas últimas lives que a gente fez, né? Então, muito Legal. legal ouvir de você. Eu acho que é perfeita a sua colocação. Tá Hum, acabando o nosso tempo, né? Eu falei para você que passa muito rápido. Quando a gente começa a se empolgar para falar, o tempo acaba. Então, queria te agradecer, Alice, por você ter topado participar aqui com a gente. Foi muito legal ouvir. É um tema que já tem muito tempo que eu estou querendo entender e me aprofundar mais. E eu agradeço muito sua participação. Vamos fazer mais live, porque dá para falar de muito assunto aqui. Com certeza, vamos combinar outras. Muito obrigada, tá? Legal. Obrigada, galera, por terem ficado Obrigada a assistindo a você. gente. Um Obrigada, pessoal. beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Uma boa noite para vocês. Beijo, Alice. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite, Fer. Obrigadão. Obrigadão. Beijo.